Fala galera, beleza? Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do reino Fungi, seres que já foram do reino Protista, mas agora são do reino Fungi. Vamos lá? Então, desde 1970, os fungos foram então colocados dentro do seu próprio reino, chamado então de reino Fungi. Então eles têm um reino próprio para si. Esses organismos que participam do reino Fungi, eles podem ser tanto unicelulares, como por exemplo os saccharomycetos, que são então utilizados como fermento, tá, biológico, como também os fungos pluricelulares, tipo orelha de pau, champignon, shiitake, shimeji, né, que nós utilizamos muito para alimentação. Orelha de pau não, tá? Mas o shiitake, o shimeji, o champignon, ele pode ser utilizado na alimentação. Nem todos os fungos podem ser utilizados na alimentação. Por quê? Porque existem fungos que são alucinógenos, existem fungos que são altamente mortíferos, tá? Então nem todos os fungos podem ser utilizados para a alimentação. Os fungos, eles são muito mais parecidos com os seres do reino animal do que os seres do reino vegetal. Por quê? Primeiro, porque eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam então se alimentar de outros seres, assim como os animais. Enquanto os seres do reino vegetal são todos autótrofos, eles produzem seu próprio alimento porque são fotossintetizantes. Outra coisa também, os fungos não são clorofilados, eles são aclorofilados, eles não possuem o pigmento verde clorofila para fazer fotossíntese, enquanto as plantas não, elas são clorofiladas. Outro item que faz com que os fungos pareçam mais os animais. Os fungos têm reserva energética do tipo glicogênio. É a mesma reserva energética que nós animais temos. Então, lá tanto no seu fígado quanto no seu músculo estriado esquelético, você armazena glicogênio, um polissacarídeo de reserva, ok? E por último, também você tem aí a quitina na parede celular dos fungos, enquanto lá nos vegetais a parede celular é feita de celulose. E quitina nós encontramos, por exemplo, lá nos artrópodes. Tipo um inseto, você tem aí um exoesqueleto feito de quitina. Os fungos, eles podem ter diversos tamanhos, diversos formatos, diversas cores, e eles estão presentes praticamente em todos os lugares que tenha matéria orgânica. Só existe fungo se você tiver então matéria orgânica e água, tá? E de preferência um ambiente escuro. Por quê? Porque eles são heterótrofos, eles precisam se alimentar de algo. Então como que vai acontecer? Os fungos se reproduzem por meio de esporos. Esporos não são sementes, são então células, não, né, são estruturas unicelulares que são liberadas por esses fungos, levadas geralmente pelo vento. Quando cai numa região que tenha, por exemplo, matéria orgânica, que tenha água e de preferência aí, um ambiente mais escuro, esse esporo vai germinar e vai dar origem a um filamento chamado de hifa. O conjunto das hifas forma o micélio. E alguns fungos, tipo os basidiomycetos, formam o micélio, forma então um corpo de frutificação, muito chamado também de cogumelo. Então essas hifas se alimentam da seguinte forma: sobre o alimento que ela está, ela vai liberar substâncias digestivas, que essas substâncias então irão digerir externamente esse alimento, e posterior a essa digestão, as hifas lá, ou seja, o mucélio, vai absorver o nutriente já digerido. Então, essa digestão ocorre extracorpórea, fora do fungo, e depois ele absorve. Por isso nós dizemos que os fungos são heterótrofos por absorção. Alguns fungos são saprófagos, se alimentam então de seres mortos. Ou seja, isso é importantíssimo para a decomposição da matéria orgânica, né? E ao decompor essa matéria orgânica, os fungos então liberam sais minerais para o ambiente terrestre. Então é importantíssimo esse papel, tá? Tanto de fungos como bactérias, de fazer a decomposição. Então, por se alimentar de matéria orgânica morta, os fungos são também chamados de saprófagos.
Mas nem todos são saprófagos. Alguns fungos são parasitas, causando algumas doenças, seja ferrugem do café, não é? Ferrugem do trigo. Pode causar em nós as doenças chamadas de micose, tipo pano branco, candidíase, pé de atleta. Né? Então existe uma variedade de micoses que podem atingir, tá, o ser humano. Outra coisa também, os fungos também possuem uma importância econômica, tanto porque nós podemos nos alimentar deles, né, como comer um champignon, um shiitake, um shimeji. Eles também são utilizados, alguns fungos unicelulares são utilizados para fermentação e formação, por exemplo, do etanol combustível. Eles podem ser utilizados para fermentar bebidas, fazendo bebidas alcoólicas, tipo vinho, uísque, cerveja, não é? A cachaça, a pinga. É utilizado então um fungo unicelular para fazer então a fermentação, produzindo então o álcool. Alguns fungos são utilizados para fazer, por exemplo, antibiótico. Tá? Então o primeiro antibiótico foi descoberto a partir de toxinas produzidas por um fungo chamado de penicillium. Tá? Tanto é que é chamado de penicilina, esse antibiótico. Outros fungos também podem ser utilizados para fazer pães. Tá? Então você coloca o fermento biológico na massa do pão, esse fungo começa a se alimentar dessa massa e produz gás carbônico. Esse gás carbônico, essas bolhas de gás carbônico, começam a fazer o pão crescer. E ao fazer o pão crescer, né, cheio de bolha, ele vai ficar mais macio. Massa de pizza, a gente utiliza isso aí também. Tá? Alguns queijos são utilizados, então, fungos para dar um sabor diferenciado, tipo queijo gorgonzola, queijo roquefort, o brie. Então você tem algumas diversidades de queijo que possuem então fungos aderidos à sua composição. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Numa próxima videoaula poderemos falar então sobre a reprodução dos fungos. Um grande abraço. Se você não é ainda inscrito, se inscreva no canal, tá? Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo. E também, se você sabe de alguém que precisa aprender um pouquinho mais de fungo, compartilha com essa pessoa, tá? Grande abraço, até mais e tchau, tchau!